Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe intensamente a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um vídeo, aquele famoso vídeo com as nossas primeiras impressões. E hoje eu quero trazer um lançamento da editora Vida Nova, uma obra muito aguardada e de fato nós precisávamos de um material assim, com uma linguagem tranquila de entendimento e ao mesmo tempo com uma abordagem bem completa, introdutoriamente falando, do Novo Testamento. Então hoje a gente tem aqui um livro bastante interessante, uma introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa. São três autores ou organizadores, o Andreas Kostenberger, o Scott Kellum e o Charles Quarles, né? São três autores aí. E é uma obra bem volumosa, olha só. Material volumoso, a Vida Nova, sempre trazendo obras importantes e relevantes para nós. Aqui a gente tem algumas informações, material todo em capa dura, aqui informações sobre os autores. E é uma obra, gente, olha só, uma encadernação muito bonita, né? Tem essa contracapa aqui vermelha. É uma obra com 1.300 páginas, mais de 1.300 páginas. Então é muito conteúdo introdutório para você ter assim bastante conteúdo para entender e estudar o Novo Testamento. Então a gente vai trazer aqui as nossas primeiras impressões dessa obra. Na descrição do vídeo tem o link, caso você queira adquirir. Comprando pelo nosso link, você também ajuda o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, é muito importante. E na descrição do vídeo tem também nossos canais parceiros. Segue também nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o material é capa dura. A gente tem aqui algumas informações, né, algumas indicações, na verdade, de alguns autores, né? E aqui a gente já entra no conteúdo. Tem uma primeira folha de rosto, depois tem uma folha de rosto mais completa, dados internacionais de catalogação na publicação, ficha catalográfica. Essa obra ela é de 2009 e foi impressa aqui no Brasil pela primeira vez nesse ano de 2022. E aqui a gente já tem um sumário. Esse sumário é interessante porque o livro ele é dividido em 5 partes. Então a primeira parte a gente tem uma introdução, vai trazer aqui uma introdução, não só da obra, mas também uma introdução contextual, histórica, cultural do Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ele vai trabalhar. Depois a gente tem a parte 2, Jesus e os Evangelhos, e aí tem alguns capítulos. A parte 1 são 2 capítulos, a parte 2 são 5 capítulos, né? Então tem uma parte aqui sobre, um capítulo sobre Jesus e o relacionamento entre os evangelhos, um estudo muito bom. Capítulo 4, Mateus, capítulo 5, Marcos, capítulo 6, Lucas, capítulo 7, João. E a parte 3 vai trabalhar Paulo e a igreja primitiva. Então tem primeiro aqui o livro de Atos, tem um capítulo específico para Paulo, assim como tem um capítulo específico para Jesus. Então isso é bem interessante. E aí vai trabalhando carta a carta, até chegar na parte 4, as epístolas gerais e Apocalipse, também trabalha livro por livro. E aí o capítulo 5, a parte 5, perdão, né? Uma conclusão, e aí vai trazer o desfecho de tudo isso. Depois a gente tem alguns glossário, índice de assuntos, índice de nomes, passagens bíblicas, enfim. Então, em termos de conteúdo do material, são mais de 1.100 páginas, tá bom? Só de conteúdo aí, com relação à introdução ao Novo Testamento. Aqui a gente tem algumas abreviaturas, enfim, reduções gráficas. E aí nós entramos no prefácio à obra. O que me chamou a atenção, a diagramação muito bem organizada, cada subtítulo aqui numa letra um pouco maior. A fonte é uma fonte muito confortável para a leitura. O número da página está aqui na pontinha, achei isso bem interessante, facilita na hora de procurar ou de fazer uma determinada marcação. A margem aqui também muito bem organizada, né? Então essa parte introdutória é interessante para você já ficar assim por dentro do que essa obra vai trabalhar.
Achei isso bem legal. Depois tem aqui agradecimentos. E aí entramos na primeira parte, que é uma parte introdutória. Sempre o autor vai colocar, ou os autores, melhor dizendo, um subtítulo. Um subtítulo não, né, gente? Um pequeno esboço, né? Falando um pouquinho do que vai ser trabalhado aqui nessa parte. Então, aqui ele já vai mostrar, antes de investigar os evangelhos, o restante do Novo Testamento, nas partes 2 a 4, é conveniente estabelecer as bases para o estudo dos escritos incluídos no cânon do Novo Testamento. Então aqui vai trabalhar a questão da extensão do cânon, inerrância, inspiração. Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho. Então aqui ele vai começar no capítulo 1 mostrando um pouquinho sobre a natureza e o escopo da escritura. E sabe qual que é o diferencial desse material? O primeiro diferencial é que ele vai trazer aqui de cara conhecimentos básicos, os conhecimentos essenciais. E aí ele tem conhecimentos básicos, conhecimentos intermediários e conhecimentos avançados. Então, por exemplo, qual que é o conhecimento básico que um aluno do Novo Testamento precisa ter? Quais são as principais questões envolvidas na formação do cânon, o que é inerrância, inspiração, transmissão do texto, enfim. Isso é o básico. E aí depois a gente tem o conhecimento intermediário. O que seria o intermediário desse capítulo, né? Qual foi o processo de canonização, os critérios, conhecimentos avançados, além do domínio de todas as outras matérias, ele também terá uma noção geral da história da Bíblia, transmissão, história com relação a como o texto foi transmitido ao longo dos séculos, enfim. Então, esses 3 pontos serão abordados aqui nesse livro. Então, esse livro, ele não é só para quem é PhD em teologia, ele é para todos. Porque ele traz conhecimentos básicos, intermediários e avançados das matérias ligadas ao estudo do Novo Testamento. Então, essa primeira parte, como eu disse para vocês, ele vai trabalhar um pouquinho sobre a história do desenvolvimento do cânon do Novo Testamento. Então, ele começa com essa parte panorâmica, isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. Então aqui tem o conteúdo da obra, sempre, olha só, muito bem organizado, né? Sempre com subtítulos chamativos para a leitura. A gente tem aqui uma organização na diagramação muito boa para a leitura. Então aqui é o conteúdo do livro e abaixo tem notas, né, para você estar se aprofundando. Aqui tem muito mais notas. São notas geralmente trazendo citações, enfim. Então, o mais interessante é que nós encontramos quadros ao longo do livro. Aqui, por exemplo, ele coloca os critérios para a canonização dos livros do Novo Testamento. Então, essa parte, o capítulo 1, gente, ele é muito importante. Porque ele traz aqui um pouquinho sobre não só essa parte aí da história da canonização, como quais foram os critérios. Então, olha só, tem quadros ao longo do livro, trazendo, olha, quadro 1.3, a edição canônica do Novo Testamento. Então, isso é muito interessante. Então, aqui vai explicar o que é inerrância. Então, essa parte introdutória, ela é muito importante, tá? E no final de cada parte, ou de cada análise que ele faz, né, no caso aqui seria o final do capítulo 1, na verdade. Então, acabou o capítulo 1, o que ele vai trazer? Ele vai trazer algumas perguntas, questões para estudo. Então, cada capítulo tem isso. Ele vai colocar algumas perguntas para te ajudar na compreensão do conteúdo da obra. E depois a gente tem algumas referências no sentido de trazer para vocês um pouquinho de outras obras que vocês podem estudar com relação a alguns termos que ele abordou, como, por exemplo, inspiração e inerrância, enfim. Então, aqui tem outro quadro no final, olha só, uma tabela sobre as listas canônicas. E aí o capítulo 2, ainda nessa parte introdutória, ele vai trabalhar um pouquinho sobre o contexto político e religioso do Novo Testamento. E aí é interessante que ele vai desde o final do Antigo Testamento, ele vai passar pelo período interbíblico, período intertestamentário, até chegar ali no período do Novo Testamento. Então aqui na página 158 ele finaliza a parte 1 e entra na parte 2, que é o Jesus e os Evangelhos. Então essa primeira parte é uma parte mais histórica, é uma parte mais, no sentido assim, uma parte mais para você ter uma noção
do que tem por detrás da composição do Novo Testamento. E aqui na parte 2 em diante, aí vai trabalhar o Novo Testamento propriamente dito, começando com Jesus e os Evangelhos. E é uma obra que traz um pouquinho, né, o panorama do Novo Testamento, mas é interessante que ele vai trazer muita questão da cultura, a questão do contexto político também. É o que tem de plano de fundo ali com relação ao Novo Testamento. Numa linguagem tranquila, numa linguagem de fácil entendimento. Tem várias tabelas, vários gráficos ao longo do material, né? Então, por exemplo, aqui, vamos chegar aqui no Evangelho segundo Mateus, né? Então aqui a gente chega, deixa eu ver se eu acho aqui já no início, para facilitar para vocês. Então aqui Jesus e o relacionamento entre os evangelhos. E aí a gente, após essa parte, a gente entra aqui no capítulo 4 de Jesus, o Evangelho segundo Mateus. Então ele traz aqui fatos-chave, uma introdução muito completa, trazendo um pouquinho do autor, trazendo um pouquinho, olha só, Mateus escreveu o seu evangelho hebraico, então aqui tem um quadro, a data, ele vai fazer isso em todos os livros, evidências externas. Então ele traz primeiro uma introdução mesmo, origem, destino, propósito, olha a quantidade de páginas, trabalhando um pouco do propósito. A literatura, o plano literário, a estrutura, né? E aí ele vai trabalhando ponto por ponto, depois disso, capítulo por capítulo praticamente, trazendo um panorama, e aí vai envolver um pouquinho da mensagem, um pouquinho da teologia, ele faz um pouquinho de exegese também. Então não é só uma introdução, é também um pouco de panorama, é um pouco também aqui de um manual do Novo Testamento. Então é um material muito completo. E a linguagem não é difícil de entender. Igual eu falei para vocês, ele trabalha tanto para aquele conteúdo básico, como também um conteúdo intermediário e avançado. Então ele faz aqui, olha só, passando aqui um pouquinho mais para frente, né? Olha só o Evangelho de João, aí ele sempre conclui trazendo assim um pouquinho da perspectiva, o resumo de tudo aquilo que foi trabalhado. Então, gente, é muito interessante, é uma obra que eu recomendo para vocês. Então, por exemplo, aqui eu já passei, estou na página 857, ele vai finalizar aqui mais um capítulo, que vai entrar, deixa eu ver aqui, qual é a carta, as epístolas pastorais, sempre trazendo aqui os conhecimentos essenciais, o básico, intermediário e o avançado. E tudo isso é abordado no material, né? Por exemplo, olha só, as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, fazem uma contribuição única e indispensável para os escritos do Novo Testamento. Completando Atos, elas fornecem instruções vitais sobre as qualificações para os líderes da igreja e outras questões importantes para o governo e a administração da igreja. Muito provavelmente elas foram as últimas cartas que Paulo escreveu. E aí traz o porquê, quem tem a sua opinião, a história do autor, enfim. Então, gente, é muito interessante você ter uma obra dessa, muito rica. Olha só, estou aqui na página 1097, está trabalhando ainda Apocalipse, né, 1199, aliás, 1129, né? Interessante que, olha só, abordagens ao estudo do livro de Apocalipse. Então ele não trabalha só uma forma de se interpretar. Ele traz, por exemplo, o pensamento preterista, o pensamento historicista, idealista, futurista, né? Então, muito interessante. Ele traz todas as perspectivas que existem de interpretação do livro. Muito legal isso, né? E aí tem aqui a parte 5, uma unidade aí, a mensagem única do Novo Testamento. E aí ele finaliza, olha só, pontos de integração na teologia do Novo Testamento, diversidade da expressão em Paulo e Pedro. Gente, é muito top, é muito conteúdo para você estudar. Finaliza o conteúdo do material propriamente dito aqui na página 1198. A gente tem um glossário depois. Depois desse glossário, a gente tem um índice de assuntos, que é muito importante. Depois tem um índice de nomes também para te ajudar, além, né, daquele famoso índice das passagens bíblicas, que também é bem importante. E aí finaliza aqui na página 1302. E uma coisa legal também, né? Tem aqui também
os mapas, né? Tem aqui a página dos mapas, enfim. Então, gente, vale muito a pena essa obra, recomendo para vocês. Acabou que o vídeo se tornou aí um mini review, mas são as minhas impressões, vale muito a pena esse material Introdução ao Novo Testamento. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.